Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer a você pela sua audiência, por estarmos sempre juntos, buscando a nossa espiritualidade. E convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Fechemos nossos olhos e elevemos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando que nos abençoe, que nos ilumine, iluminando cada lar, levando paz, saúde, equilíbrio, proteção e esperança. Que a Tua luz, Jesus, possa banhar cada coração que nesse instante está conectado conosco através dessa televisão ou através dessa rede social. Que a Tua luz possa nos envolver, nos iluminando, nos amparando, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e que chama sentimento de vingança, tá certo? Então, nós vamos falar sobre esse sentimento, né? Esse desejo que às vezes nós cultivamos relacionado à vingança. Então, na verdade, o desejo de vingança nada mais é que o desejo de justiça, porque a pessoa, por algum modo, se sente injustiçada por alguma coisa e ela quer fazer a justiça com as próprias mãos. Então, desejando a justiça, ela desenvolve esse sentimento de vingança, tá certo? Então, na verdade, é uma maneira que o indivíduo encontra de fazer com que o outro ser que lhe ofendeu pague pelas suas faltas. Então, isso pode nos acontecer, tá certo? Agora, todos nós temos que estar vigilantes para nós não cairmos nessa tentação de alimentar esse desejo relacionado à vingança, tá certo? Então, é muito importante que nós fiquemos atentos, porque esse sentimento, ele é meio instintivo e está relacionado com a nossa animalidade que trazemos aí, né, do passado. Então, quando nós, na verdade, desejamos vingar, começamos a planejar a vingança de como será, nós, ao longo desse período, acabamos alimentando esse desejo de vingança através do sentimento do ódio, da raiva, né, do rancor, e aí nós começamos a planejar, como diz o outro, a vingança, que na nossa visão nada mais é que fazer justiça, né, com as próprias mãos. Bom, antigamente tinha o duelo, por exemplo, se você brigava com alguém, você tinha uma discussão, você marcava, olha, por exemplo, aqui em Cuiabá tem a Praça Alencastro, então olha, amanhã, 9 horas, nós vamos acertar as contas lá na Praça Alencastro. Então ia os dois seres, um de costa para o outro, contava 10 passos e um virava e atirava no outro e matava. E era algo legal, você acredita isso na sociedade? O duelo era legalizado. Então, o indivíduo diz, matou porque foi por justa causa. Houve um duelo entre os dois, uma disputa, como se fosse um jogo, né? Então, na verdade, era dessa maneira que as pessoas cometiam as suas vinganças. Era dessa maneira que ela fazia a justiça, segundo ela, né? Ela entendia por isso. Mas, obviamente, o duelo acabou, já não existe mais na nossa sociedade, é considerado crime, né? E, graças a Deus, isso não existe mais. Então, gente, nós temos que entender que esse sentimento de vingança, né, de ódio que a gente começa a alimentar, está diretamente relacionado com o nosso quadro evolutivo. Quanto mais evoluído um ser, menos ódio ele sente, menos desejo de vingança ele sente. Sabe por quê? Porque, na verdade, esse tipo de sentimento, ele deve ser combatido. E os espíritos superiores, quando esse sentimento brota na sua alma, eles conseguem eliminar, né, e tirar esse sentimento deles e conseguem não deixar que o sentimento de vingança surja, tá certo? Porque, na verdade, se nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, é porque nós não confiamos na justiça divina. E esse é um dos maiores, uma das maiores causas de vingança. Nós conhecemos
situações e situações aonde a vingança culmina com o assassinato, culmina com a destruição total, né? Nós tivemos um caso de uma funcionária pública que uma colega de repartição passou a ter tanto ódio dela que fez uma armadilha dentro do próprio trabalho, escondendo o processo e fez toda uma tramóia para poder jogar culpa na outra para ela perder o emprego. Quer dizer, é uma coisa muito triste e normalmente é uma coisa muito, muito baixa, né? Então a gente vai ver que o sentimento de vingança está relacionado com a baixeza, com a falta de caráter e com a nobreza da alma elevada. Então, executar a vingança em si, né, seja ela através do que for, caracteriza baixeza de alma, lamentável. Então, nós temos que combater isso, nós não podemos alimentar esse sentimento. Jesus nos disse que deveríamos amar os nossos inimigos, não é? Então, essa é a máxima, de amar os nossos inimigos. Enquanto nós alimentamos o ódio, o sentimento de vingança, né, e etc., nós não vamos sair daqui. Só para você ter ideia, tem uma história muito interessante que eu vou contar para vocês, que aconteceu comigo. Na época, eu trabalhava na Policlínica do Planalto, né, ali do Planalto, aqui em Cuiabá. E foi muito interessante porque aí chegou um paciente e disse: Dr. Márcio, uma paciente, eu estou aqui porque fiquei sabendo que o senhor é um médico diferente, não é? E eu já fui em vários médicos e eu não consigo encontrar a resposta para a minha doença, para as minhas dores. Eu tenho dor em todo o corpo, eu não durmo, eu tenho insônia, entendeu? Eu tenho ansiedade, o coração acelera o tempo todo. Eu tenho uma enxaqueca, uma dor de cabeça lacinante que nenhum médico resolveu até agora, tá certo? Eu tenho problema no estômago, eu tenho gastrite, eu sinto a gastrite, eu tenho dor abdominal, enfim, a minha vida é um tormento e eu faço todos os exames e dão todos normais. Aqui está. Aí ela me apresentou aquela pilha de exame, desde ressonância magnética, tomografia, do corpo inteiro, exames todos normais. E ela disse: então, o que o senhor me diz? Eu disse: olha, você está gravemente enferma. Ela diz: graças a Deus achei o médico certo. Mas como, doutor? Que o senhor sabe se não dá nos exames? Eu digo: porque você tem dores, você tem todos esses sintomas e isso é doença. Você está doente. Só que a sua doença está na alma, ainda não manifestou no corpo, vai manifestar. Agorinha você está totalmente inválida se continuar desse jeito. A sua doença é uma doença da alma, você precisa tratar. Vamos tentar descobrir a causa. Aí eu disse para ela: como que é a sua vida profissional? Ela diz: excelente, eu sou funcionária pública, ganho bem, meu trabalho é maravilhoso. E acho que se não fosse meu trabalho eu já tinha morrido, porque é uma bênção. Eu disse: como está o seu relacionamento com o seu esposo? Ela diz: uma maravilha, meu esposo é uma bênção que Deus mandou, eu não conheço nenhum marido igual ao meu, é uma pessoa espetacular. E eu pensando: meu Deus, eu estou tentando achar a causa. Eu disse: e os seus filhos, como é que é? Ela disse: tenho 2 filhos, meus filhos não dão trabalho nenhum, são estudiosos, são dedicados, são os amores, meus filhos, não tenho nada de problema com eles. Falei: nossa, que interessante. E você tem algum problema de relacionamento com alguém? Ela falou: olha, pelo que eu lembro, de ninguém, a não ser da minha sogra. Como assim? Você tem algum problema com a tua sogra? Ah, tem. Deixa eu te explicar. A minha sogra mora comigo, doutor. E pensa numa pessoa insuportável.
E aí começou a falar, e eu dei corda, né? Falei, não, e como que ela é, né? E tal. Ela falou, olha, ela é péssima. E começou a falar. No final, aí no decorrer da conversa, ela disse, doutor Márcio, inclusive, eu tenho um ódio tão grande da minha sogra, que a minha vontade é de matar ela. Eu já pensei em matar envenenada, colocar veneno na comida, já pensei em jogar um carro para simular um acidente, já pensei em pagar um assaltante para falar que é assalto e matá-la. Eu não suporto a minha sogra. O ódio é imenso, é gigante, entendeu? E ela mora comigo, doutor Márcio. E o meu marido eu falei com o meu marido que eu não queria ela dentro de casa. Ele falou, quando você surgiu na minha vida, minha mãe já existia. Eu não vou trocar minha mãe por você de jeito nenhum. Se você não quiser ela aqui, você que saia. Desse jeito, doutor Márcio. Eu então, para não perder o marido, eu continuo aguentando aquela criatura dentro da minha casa. Então eu descobri que a doença dela chamava sogra. Olha que interessante. É o ódio que ela alimentava da sogra. O desejo de vingança, de alguma maneira, de que ela queria tirar aquela sogra dentro de casa. Nem que fosse morta, mas ela queria tirar a sogra dentro de casa. E aí, olha que fato muito interessante. Eu disse, tem quanto tempo que começou todas essas doenças em você? Ela diz, olha, tem 1 ano e meio, né? Que começou essas doenças todas. Aí mostrou as datas dos exames. Eu disse, tem quanto tempo que a tua sogra está morando com você? 1 ano e meio. Ou seja, quando a sogra chegou em casa, começou as doenças. Aí eu perguntei, e a sua sogra? Ela está saudável? Tranquila de saúde? Ah, aquilo não morre não, aquilo tá lá daquele jeito, eu estou até rezando para ela morrer, mas aquilo é ruim feito cascavel de guiso, aquilo não morre não, aquilo não tem jeito. E não disse que a sogra era doente. Eu disse, olha, você precisa tirar a sogra da sua casa, senão você vai morrer. Ela disse, mas eu não consigo. Meu marido já falou, ou ela ou eu. Eu falei, então mande o seu marido aqui para mim conversar comigo. Eu preciso conversar com ele. E aí, nós marcamos e ela trouxe o marido. Aí olha que interessante. Quando eu fui conversar com ele, ele relatou a mesma história, que a esposa está muito doente, que o relacionamento dele está terrível, que ele não estava aguentando, ele confessou para mim, em particular, e disse que também a sua mãe, que mora com ele, está muito doente, enferma. Ele não consegue, quando não leva a esposa, leva a mãe no hospital o tempo todo, cuidando delas, porque as duas estão doentes. A mãe dele apareceu umas dores que ela não sabe de onde, não dorme bem, ansiosa, angustiada, e ela sente um aperto no peito, como se tivesse alguém enfiando uma faca no peito dela. Olha que coisa interessante. Então eu disse, olha, a causa da doença da sua mãe é a sua mulher. Ele falou, meu Deus, não acredito que a minha mulher está fazendo isso com a minha mãe. Falei, não, mas ela não está fazendo. É você que forçou a barra, enfiando goela abaixo uma sogra dentro de casa. Tá certo? Porque ela não casou com você, ela não casou com a sogra. Ela não é obrigada a aguentar a sogra. Então o que acontece? Você já está sem esposa, como você me falou, já tem 1 ano e meio. Você não tem nem mãe e nem esposa. Por quê? Porque você está forçando uma barra. Por que você não tira sua mãe de casa? Mas doutor, a minha mãe, o senhor acha justo eu colocar minha mãe da rua? Eu falei, não. Por que o senhor aluga um kitnet? Você tem quantos irmãos? Ele disse, eu tenho 2 irmãos. Eu falei, então combina com os seus 2 irmãos, são em 3, divide e paga um kitnet para ela ter o cantinho dela, para ela ser feliz. Pergunta se ela não quer ir para um kitnet. Com certeza. Você acha que ela quer ficar morando com nora, onde ela não é dona da casa dela? Não. Paga um kitnet e você vai lá visitar sua mãe. Os outros irmãos vão também, é uma obrigação de todos. Assim você tira sua mãe de casa, senão a sua esposa vai morrer. Vamos fazer o seguinte, tira sua mãe de casa, 6 meses depois eu quero que você me apareça aqui para você me dizer como está sua mãe e como está sua esposa. E aí aconteceu. Eu o orientei, ele falou, pois eu vou fazer isso que o senhor está sugerindo. Eu achei tão bonitinho dele acatar, dele entender a ideia. Então, ele conseguiu alugar um kitnet e tirou a mãe de casa. De que ela ficou alegre, feliz com as plantinhas dela, com a coisinha dela. Graças a Deus vou ter meu cantinho, eu vou ser feliz. E saiu.
A mãe melhorou, desapareceu todas as doenças. A esposa, em menos de 2 meses, já não tinha mais nada. Eu tirei todo o medicamento dela, até o de dormir, e ela já estava dormindo bem. Olha que interessante, gente. E aí, um dia eu atendendo na policlínica, lotado de gente, aquele rolo. Aí a enfermeira diz: doutor, tem um paciente aí que trouxe um presente para o senhor aí, está lá fora, e ele tá com pressa, falou: você pode passar na frente só para entregar o presente. Falei: então já que é um presente, às vezes é para nós todos aqui, libera ele. Entra ele com aquele buquê de flores enorme, uma caixa de chocolate, de bombom. Doutor Márcio, o senhor salvou minha vida, eu quero agradecer muito, porque o senhor conseguiu enxergar o que nós não enxergávamos, né? Então, hoje eu estou aqui para agradecer, porque o senhor salvou meu casamento, salvou minha mãe. Eu não salvei nada, né? O mérito é de vocês, você que conseguiu entender e aplicar essa técnica. Então, você vê, gente, como o ódio mata, como a raiva, né, adoece as pessoas. Então, nós precisamos não cultivar esse sentimento. Nós precisamos extirpar do nosso coração essa mágoa. E se for preciso mudar de casa, que mudemos. O que nós não podemos é ficar um querendo comer o outro vivo ou desejando a morte do outro, sendo que você pode ir, o mundo é tão grande. Por que essa briga por espaço, não é? Então, gente, nós temos que ficar em alertas, porque ou nós acreditamos na justiça divina, ou nós vamos alimentar esse desejo de vingar, de querer justiça com as próprias mãos. Se você acha que alguém te magoou, te fez alguma coisa, tenta compreender, a primeira coisa. Porque se você compreende, você nem fica magoado. Porque, na verdade, à medida que a gente desenvolve a nossa capacidade de amar e de compreender, nós nos magoamos menos. Nós não temos que perdoar ninguém, porque o perdão é outra questão importante que a gente poderia falar. Mas as pessoas confundem e acham que perdoar é esquecer. Alguém bate você, alguém te humilha, você não vai esquecer nunca. Tá certo? A não ser que eu dou uma paulada na sua cabeça, você tem uma amnésia e não lembra de mais nada, nem seu nome. Aí você esquece. Agora, fora disso, quem bate esquece, mas quem apanha nunca. Então, gente, quando Jesus fala que nós devemos perdoar o próximo não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ele não diz que a gente tem que esquecer, mas a gente tem que compreender. Perdoar é compreender o porquê que o outro agiu daquela maneira, é falar, é tirar de dentro de você essa mágoa, que vira um lixo mental, é sentar com a outra pessoa e tirar limpo aquilo, e aí acabou a mágoa. Ah, mas e se o outro ficou magoado? É um problema dele, não é? E Joana de Ângeles fala que todo ódio que nós guardamos se transforma num lixo mental. E esse lixo, ele vai acumulando, até intoxicar nossa alma, até intoxicar a nossa mente e nos adoecer. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, guardar mágoa. Guardar mágoa ou falar assim: não, deixa para lá, esquece. Não esquece, não. Então, gente, a melhor terapia é nós abrirmos o nosso coração, falarmos para a pessoa e não guardar sentimento de mágoa nem de ódio de ninguém, porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo a necessidade de amar, de perdoar e de compreender. Nós vamos a um breve intervalo, que hoje nós temos aqui uma pessoa especial, a Fran, que vai conversar com a gente sobre esse assunto, ok? Bom, gente, temos aqui uma convidada especial, a Fran, que é uma pessoa especial para nós. A Fran está conosco há muitos anos, né? E eu considero um dos meus braços direito do Vantuil de Freitas, porque a Fran está na linha de frente e é uma pessoa que nós temos a máxima estima e carinho. E a Fran vai falar para nós um pouco também sobre esse sentimento, né?
de vingança e como que ela vê. E aí, Fran, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado. Isso, eu agradeço muito este convite, estar aqui. E também considero o Márcio Monteiro um grande irmão e que ele está sempre nos ajudando a tirar esses sentimentos de vingança, né? Mostrando através dos exemplos, do estudo. Importante muito que nós estejamos vinculados, ouvindo, estudando, lendo livros, que tudo isso aí vai fazer com que a gente evolua. A gente tem muito desse sentimento, como nosso irmão Márcio falou aqui no programa, que a gente fica esperando, comendo fria, né? Algum ódio, rancor, mágoa, esperando sempre aquelas falas assim que a gente armazena dentro do nosso coração. O mundo dá voltas, né? Deus castiga, um monte de coisa a gente coloca que já é sentimento de vingança dentro da nossa cabeça, né? Então, fica comendo fria, esperando a hora, você vai ver, né? Deus sabe, Deus está vendo, um monte de coisas que atrasa, são coisas que atrasam a nossa evolução. Nós precisamos pensar para frente, eliminar esse tipo de pensamento, né? Ser mais altruísta, deixar com que o sentimento que Jesus falou, né? Ao invés de você ficar magoado, perdoa, dá outra face, né? Então essa questão é a questão de reforma íntima, né? Apaziguar aquele sentimento ainda muito inferior que nós temos dentro do nosso coração. Eu trouxe aqui também umas pérolas de Chico Xavier, que a gente vai comentar, que faz uma fixação desse momento que elucida um pouquinho sobre a questão de vingança. Tem um caso que está lá no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, que conta que o moço, ele chegou num centro espírita. Olha qual que é importante um centro espírita como uma referência de uma orientação, né? Então, ele foi lá no centro espírita porque ele estava com um sentimento de vingança com o genro dele. Ele falou, hoje eu vou matar meu genro. Morando na mesma casa, gente, é difícil. Em alguns momentos chega-se assim a planejar esses tipos de situações difíceis, né? Então, ele foi, conversou com o presidente da casa espírita e o presidente falou para ele, não faça isso que você vai atrasar a sua vida, vai acabar com a sua vida. Aí ele falou, meu Deus, eu sei que hoje não passa. Aí ele falou assim, então você vai chegar na sua casa, faça uma prece e fique calmo. Aí, de repente, ele falou assim, mas e se o meu genro vier conversar comigo? Não converse com ele. Mas se ele insistir em conversar comigo, vai para o seu quarto e tranque a porta. Mas se eles abrirem a porta do quarto, ele falou, chame a ambulância, desmaia. Aí ele falou, e se eles abrirem, você vai para a ambulância. E foi isso que aconteceu. E ele falou assim, eu vou embora, vou fazer tudo o que você está me orientando. E, consequentemente, eu peço que amanhã, por caridade, me visite. Eu vou estar precisando muito da sua visita lá na minha casa. Aí, esse amigo presidente da Casa Espírita, no outro dia, ele foi lá na casa, ele chegou, a ambulância estava saindo da casa. Então, meus irmãos, vocês imaginam, pelo menos salvou-se uma vida, né? É um grande exemplo de que a gente precisa conversar, dialogar com alguém, trocar ideia do que ficar com essas ideias fixas, né, meu irmão Márcio? Exatamente, né, gente? Você vê que coisa interessante, né, Fran? Então, às vezes, gente, quem está de fora, né, Fran, enxerga melhor o problema. Por isso, é necessário que a gente busque ajuda. Eu achei interessante esse caso, que ele foi no centro espírita, né, buscar auxílio, como aquela paciente foi buscar, né, a gente para tentar dar uma solução para aquela doença que não tinha cura. Então é interessante, né? Esse buscar, esse ir é importante, porque normalmente as trevas, né, ela gosta que a gente alimente esse sentimento de ódio escondido, né? Para não contar, porque quando conta, né, já alivia. Você sabe que, Frank, em Tiago, eu não lembro o capítulo e versículo, mas Tiago diz assim na Bíblia, confessai-vos uns aos outros para que tenhais saúde.
Então, quando você conta para alguém, você tira de você aquela mágoa, já alivia você. Então, é muito importante que a gente tenha um amigo, que a gente tenha uma pessoa que a gente confie, né? Ou busque uma casa espírita, um psicólogo, um médico, um profissional para te auxiliar naquela dor, naquela angústia, naquela situação, né? Porque existem, inclusive, tratamentos, medicamentos que possam melhorar a ansiedade, a angústia e assim por diante, né, Fran? Então, e nós temos a nossa triagem na nossa casa, que a pessoa tem aquele momentinho que ele vai procurar um tratamento espiritual, ali ele faz esse confessai-vos, né? Então, a espiritualidade está ali do lado, vai orientar aquele nosso irmão que é o triagista, vai mostrar caminhos de luz. Nós não podemos ficar alimentando monoideias, ideias fixas, que isso criam-se laços obsessivos, doenças dentro de nós. Cada um de nós é responsável pela nossa vida. A gente não pode atrasar. Nesta encarnação, nós viemos para adquirir virtudes. Se a gente ficar só adquirindo essas ideias fixas, esses defeitos, vão aumentar o negrume ainda mais na nossa vida, relacionamentos desfeitos, amizades desfeitas, por incapacidade nossa de fazer a reforma íntima. Em algum momento da nossa vida também, eu penso assim, Márcio, que a gente muitas vezes quer ter razão em tudo, né? Eu falo, quer ter razão ou que você quer ter amigos? Porque a razão vai fazer com que você fique com os olhos tampados, perca uma amizade. Tenha calma, serena seu coração, deixa, nem tudo na hora é aquele momento que você tem que responder com toda a seriedade, né? A gente tem que ter paciência e compreensão do momento. E aí lá na frente as coisas se esclarecem. Tenha paciência, tenha calma, tranquilidade. Tem mais um caso que gostaria de contar, né? De Chico Xavier também, tá? Está no Lindos Casos de Chico Xavier. Conta-se dele mesmo, porque ele tinha um cachorro e que ele gostava muito. Ele saía das sessões espíritas que ele participava muito tarde, cansado, mas ele nunca deixou de dar o carinho para os animais. E ele tinha um animalzinho, um cão doente, ele ia lá de noite, já tarde da noite tinha que dar comida, carinho, e a vizinha dele viu que ele estava fazendo tudo isso, ficou com dó no sentimento dela, né? Ela foi, preparou um veneno e colocou para matar o cachorro. E ela entrou lá falando que ela ia levar uma comidinha e colocou um veneno e matou o cachorro. Aí quando o Chico chegou, o cachorro estava morto. A irmã de Chico falou para ele, seu cachorro morreu. Ele falou, meu Deus, mas ele ficou tão triste. Aí de repente, a irmã dele falou para ele assim, eu sei quem que foi. Nossa vizinha veio aqui, colocou, não acredito. Aí ele ficou demais de nervoso, triste e baixou a sintonia dele. Ele não conseguia mais ter uma sintonia espiritual devido à mágoa, cólera, aquela coisa toda, né? De repente, Emmanuel apareceu para ele e falou, Chico, até quando que você vai ficar assim? Está dificultando o nosso trabalho. Aí ele falou, mas e como que eu vou fazer? É meu cão. Aquela dona fez aquilo com o meu cãozinho, né? Aí falou, você agora vai ter que comprar um presente para essa sua vizinha, aquele presente que mais ela gosta. Aí ele falou, não acredito, ainda ela faz tudo isso comigo, eu vou ter que dar um presente para ela. Procure o que mais ela gosta. Aí descobriu que ela queria uma máquina de costura. E Chico Xavier não tinha dinheiro nem suficiente para as despesas dele. Pois ele foi e comprou a máquina de costura e foi levar lá para a vizinha. Quando ele entrou, os olhos da vizinha, aquele sentimento de gratidão, ele falou que acabou toda a mágoa. Ele entregou a máquina e a partir daquele momento esqueceu tudo, né? Deu para ele uma paz de espírito. Então fica esse mais um exemplo de que não é com a mesma moeda, a gente tem que fazer ao contrário, né, Márcio? Exatamente, Fran. E muito interessante dessa história do Hilário, né, Fran, é que, na verdade, quando ele foi levar a máquina,
Aí que ela disse: Chico, você me perdoe de eu ter matado o seu cachorrinho, mas eu via você trabalhando tanto, o dia inteiro, cansado, ainda ter que cuidar de cachorro, eu quis poupar você. Quer dizer, eu não fiz isso por maldade, mas para querer te poupar. Então ele percebeu o gesto de amor dela para com ele. Quer dizer, Exatamente. tentando tirar o trabalho. E se ele não fosse lá levar a máquina, ele não ia saber nunca disso, porque ele ia ficar cultivando aquele ódio, né? E ele não ia saber por que ela fez, né? Então foi nesse momento que ele descobre, né? Foi isso mesmo. Então eu acho muito linda essa história e eu acho que é por aí, né, Fran? A gente tem que fazer isso com as pessoas que a gente às vezes tem dificuldade, né? Eu tenho um fato muito interessante, Fran, também, de um senhor que nos procurou porque ele estava querendo matar o vizinho por causa de música final de semana, que ele disse que ele não aguenta, o homem põe música alta e ele já tinha pedido várias vezes, já deu parte do homem, não resolve tudo, e ele estava pensando e arquitetando um jeito de matar o vizinho, entendeu? E aí ele foi conversar comigo e eu falei para ele: olha, pensa se você matar esse vizinho seu, primeiro você vai para a cadeia, alguém vai descobrir mais cedo ou mais tarde, se não descobrir, a sua consciência vai te acusar, tá certo? E aí você vai se tornar um assassino. Você é um homem de bem, honesto, trabalhador, lutou até hoje, agora vai sujar a sua honra com a morte de uma pessoa. Então pense bem, né? Mas o que eu faço? Eu não aguento, eu penso nele o tempo inteiro. Eu falei: a hora que vinha aquele sentimento de ódio, você lembra das suas contas que você tem que pagar, lembra que você vai pescar, você tem que arrumar seu anzol, sua isca, as suas coisinhas, e desvia o pensamento. E outra coisa, coloca uma janela anti-som. Lá existe isso, você põe, não precisa nem derrubar a sua janela, você põe uma outra janela que fecha e isola o som totalmente. Ele disse: tem essa janela? Eu falei: tem. É só você ir lá e comprar e adaptar. Então orientei ele até onde que compra a janela anti-som e ele vai colocar e ele vai com certeza diminuir o som. Falei: aí você liga um ventilador, né, que é o barulhinho do ventilador, e mais a janela. É o que eu fiz na minha, porque eu tenho um problema igualzinho o seu, e eu não tenho uma água, não tenho nada, porque ele ouve música não é por maldade, ele também, ele quer se divertir e às vezes com um som mais alto. Às vezes ele é surdo, tem problema de surdez, né? Então vamos olhar com essa ótica, né? E graças a Deus ele resolveu não matar mais o homem. Em vez de não matar, ele vai trocar a janela. Falei: sai mais barata a janela do que os anos que você vai passar na cadeia. Pensa quanto dinheiro você vai perder na cadeia sem poder trabalhar, né, Fran? Então eu acho que a gente tem que ter não deixar que a emoção sobreponha a razão, né, Fran? Isso é importante, né? Sim, porque em qualquer momento a gente começa a fazer o diálogo com as sombras, né? A gente fica arquitetando na nossa mente algo que muitas vezes nem existe e que a gente pode resolver, caçar uma forma de resolver. Eu vou por mim, por exemplo, de repente, quando eu era mais jovem, eu olhava para mim e eu não gostava muito do que eu via, né? E eu queria que meu cabelo fosse um cabelo assim, todo liso, bonito. Eu achava que esse que era o perfil, né? Aí era bobs, era escova, eu vivia presa sobre isso. E eu ficava naquela monoideia, né? Achando que eu tinha que fazer todo aquele sacrifício. E quando chegou um fotógrafo bacana aqui em Cuiabá, eu falei: agora é a hora, vou fazer uma foto bem bonita de mim, porque aí eu vou encantar também com as minhas amigas que também já fizeram e parece que todo mundo era mais bonita. Isso era uma coisa assim interessante. Você tem que se amar também, porque você não pode deixar criar você, obsediando você com aquelas ideias que não tem nada a ver. E a minha surpresa, quando eu cheguei lá no estúdio, né, o fotógrafo badalado veio de fora, né? Manuel Guimarães, acho que o povo lembra na época. Eu falei: eu também vou querer, né? Aí quando eu cheguei lá, ele falou assim: lava o cabelo dela, só seca. E eu falei: Jesus, eu achei que ia fazer aquela escova linda. Ele veio de lá, quero natural. Fez todas as minhas fotos de cabelo natural, assim como eu uso. Aí ele falou assim: escuta aqui, você tem um cabelo lindo. Seu cabelo é maravilhoso, excelente para fotos, para tudo. Usa natural. Eu falei: pronto. E eu achando que tinha que ser diferente. A gente tem que se amar. A partir desse momento, olha, amo minha aparência, com o cabelo tudo cacheadinho. E vi que as pessoas também amam
assim meu cabelo. Tem muita gente que pergunta para mim, ai, Fran, seu cabelo. Então, são coisas que a gente tem que buscar sair dessa caixinha que muitas vezes a gente cria dificuldades para nós mesmos. A gente cria um bullying para nós mesmos, né? Eu confesso para você que hoje eu estou feliz dessa forma que eu me encaro, né? Graças a Deus. Bacana, Fran. Eu acho o cabelo cacheado lindo, né? Tá certo? Então, e assim, o cabelo do negro, não sei por que eu acho mais bonito ainda, né? É espetacular. Então, gente, nós estamos finalizando aqui, né, Fran? Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco, a Fran, né, por essa oportunidade que está nos dando de estar aqui. É uma maravilha, né? E lembrando, dentro dessa fala da Fran final, é de que 99% dos nossos problemas, eles são imaginários, não são reais. São criações mentais que nós passamos a ter como verdade, mas que são frutos da nossa imaginação. Interessante isso, né? Olha só, 99% dos nossos problemas não existem, nós é que os criamos. Por exemplo, você olha para uma pessoa e diz, eu acho que ela não gosta de mim, então você já cria uma antipatia porque você acha que ela não gosta, você nunca conversou com ela, mas na sua mente ela não gosta de você, quer dizer, isso é uma coisa sua, você que inventou isso e sofre com isso. Então nós precisamos trabalhar isso também, né? Conversar, abrir, desenvolver o que a Fran acabou de fechar, o alto amor, né? Que é muito importante, e nos amarmos. Então, Fran, muito obrigado pela sua participação. Gente, vamos às nossas perguntas sobre o nosso tema. Olá, meu nome é Mair. Eu tenho uma pergunta a fazer. Tem perdão para quem procura a vingança? Tem perdão de Deus? Sua pergunta é excelente, Mair. Tem. Porque Deus, na sua misericórdia infinita, observa só, Jesus disse a Pedro que deveria perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, se nós, que somos seres humanos, devemos perdoar infinitas vezes, segundo Jesus, você acha que Deus não vai nos perdoar por nós cometermos uma vingança, por nós cometermos um crime, seja ele qual for? Lógico que Deus nos perdoa sempre. Agora, é óbvio que quando nós vingamos, nós criamos na nossa consciência um sentimento de culpa. E este sentimento de culpa é que vai nos adoecer e que vai nos causar danos. Não é o sentimento de raiva de Deus contra nós, porque Deus é Pai e nunca se encoleriza com seu filho, nunca sente ódio do seu filho e o perdoa sempre. Aliás, nem perdoa, porque Ele nem se ofende com as nossas ofensas e com a nossa pequenez. Então, Deus, na sua grandeza infinita, jamais vai nos condenar por este ou aquele ato nosso. Quem nos condena é a nossa própria consciência. Então, a pessoa que vinga de alguém, mais preocupado do que pensar no que Deus está pensando dele, é ele tentar trabalhar o auto-perdão, ele perdoar ele mesmo, tá certo? Então, isso é importante. Porque aí, se ele auto-perdoar, ele vai se auto-iluminar e se libertar desse sentimento de culpa. E normalmente, para ele poder fazer isso, ele tem que fazer um ato de bondade, de amor, porque a caridade cobre multidão de pecados. Se ele fizer um ato de gentileza, de amor, de recompensa para aquele que ele vingou, ou para a família de quem ele vingou, ele já vai ser capaz de se perdoar, porque o ato de amor cobre a multidão de pecados, disse Pedro. Muito interessante a sua pergunta, Mair. Eu sou Maria Aparecida, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como que nós se encontramos nesse plano espiritual aqui na Terra e tem uma pessoa morta que se encontra em outro plano e essa pessoa tem uma mágoa, uma rixa, uma malquerência com a gente? Como que a gente faz para conquistar, para liberar esse perdão, para que essa pessoa pare de nos atormentar? Interessante a sua pergunta, viu, Aparecida? Na verdade,
Isso acontece? Pode acontecer? Pode. A pessoa desencarnou, morreu com raiva de você, ela continua com raiva. E ela queria vingar de você, e ela vai tentar te vingar. Ela entra dentro da sua casa, ela bate em você, ela adoece você, ela enfia faca em você e você não consegue se defender. Porque como você é culpado, ela consegue te atingir. Então isso chama obsessão, de desencarnado para encarnado. Qual a maneira que nós temos de nos livrar do obsessor? Orando por ele, tá certo? Tentando beneficiar alguém da sua família, já que ele está morto, não tem como ir lá, né, no cemitério, não adianta levar flores para ele. Então nós temos que ajudar a família, porque se você ajuda um filho, uma mãe, dando um amparo, ajudando a arrumar um emprego, dando, né, um auxílio, ele vai perceber, poxa, essa pessoa está ajudando as pessoas que eu amo, então ela não é tão ruim assim, logo eu vou perdoá-la. Então aí nasce o perdão, aí nasce acaba a obsessão, tá certo? De desencarnado para encarnado. Então é só a oração e a caridade que pode reverter essa situação. E não adianta a pessoa ficar pedindo perdão. Ah, me perdoe, perdoe. Não é assim não. Você magoou a pessoa, depois quer pedir perdão, você acha que só pedir perdão resolve? Não resolve não. Você tem que ter atitude para que ele te perdoe. E atitude de bondade para com o semelhante. De preferência para com alguém de sua família. Meu nome é Naurolino. Márcio, é comum nos filmes, novela e até mesmo na vida real, a gente torcer para que os mocinhos se vingam e sejam vitoriosos. Eu quero saber se nisso nós também somos vingativos? Que pergunta maravilhosa que você fez, né, meu irmão? Com certeza nós somos vingativos e a gente fica torcendo para o outro matar o outro no filme, já reparou isso? Porque na verdade, todos nós temos aquilo que eu falei, é inato, como somos deuses, nós desejarmos a justiça. Então nós queremos que a justiça seja feita de qualquer maneira. Então a gente fica torcendo para o outro matar o outro, porque nós achamos que o outro aprontou e que o justo é que agora ele faça essa vingança. Então, quando nós estamos assistindo o filme e estamos desejando a morte do outro, né, do vilão da história, nós estamos alimentando em nós esse sentimento que deveria ser extirpado, de vingança, de ódio. Por isso que esses filmes são péssimos e o ideal é não assisti-los. Assistamos filmes altruístas, que fala de amor, que fala de caridade, que fala de outras coisas, menos de vingança, menos de violência, de ódio, de mocinho que apanha e depois você fica torcendo para ele bater no outro, né? Eu acho que aquelas lutas que eu vejo na televisão de pessoas que lutam, não sei nem o nome dessas lutas aí, que um fica batendo no outro, eu acho aquilo uma tristeza. Eu estava na academia, quando eu olhei para aquela cena, eu olhei 5 minutos, eu fiquei deprimido uma semana de ver, disse, meu Deus, como um ser humano é capaz de bater no outro por dinheiro, seja por que for o motivo. Isso é lamentável, isso é muito triste. Então nós temos que fugir dessas imagens de violência, porque ela alimenta a violência que trazemos na alma. Então é estímulo para a nossa violência interna. Você põe criança para assistir esses filmes, ele começa a bater em todo mundo dentro de casa, porque ele acha que ele precisa ser igual o mocinho da televisão. Então, é péssimo isso. Nós temos que selecionar o que vamos assistir. Programas de violência, na minha visão, a gente deve sair fora, tá certo? Seja na televisão, nas redes sociais, onde for, nós temos que não estar assistindo para não alimentar o ódio, a esse sentimento que trazemos inato dentro de nós. Boa pergunta, né? Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário. Então, nós vamos aqui apresentar alguns livros para vocês que falam sobre o assunto que nós estamos abordando. Então, temos ali A Vingança do Judeu, um livro maravilhoso que eu li, eu acho que há mais de 20 anos ou 30 anos. Excelente! Vale a pena ler esse livro porque o título já diz, né? A Vingança do Judeu. E aí a gente vai ver o que deu essa vingança. Maravilhoso!
Temos ali o livro Loucura e Obsessão, respondendo as perguntas que acabamos de dizer, maravilhoso, né? Uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Vale a pena ler esse livro. É um dos melhores livros que eu li na área de obsessão. Muito bom. E temos também o livro, né, muito interessante, Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto. Maravilhoso esse livro, porque ela vem falar exatamente, né, mostrando o enredo da história de vingança, tá certo? De um casal, né, que tinha, o marido era extremamente ciumento, e aí ele, né, ocorre toda uma situação. É um romance espetacular que fala muito a respeito da vingança. Vale a pena ler. Bom, gente, vamos aos nossos avisos agora, né? Um dos avisos que nós queríamos passar é que todo ano a gente faz a ação entre amigos de um carro, né? E o sorteio de um carro. Então, é apenas R$20 e você pode nos ajudar com R$20. Para você pode não ser muito, mas para nós é muito. E vai que você ganha ainda um carro 0 km, né? Você vai estar concorrendo a um Onix 0 km 2020, 2021, modelo 21 já, tá certo? Maravilhoso, completo, tá certo? Que você pode ganhar com esses R$20. Então, se você não ganhar o carro, você ganhou ajudando uma instituição séria. O Vantuíri Freitas presta conta de tudo que recebe mensalmente e nós colocamos nas redes sociais. Se você entrar no nosso site www.vantuirifreitas.com.br, você vai ver a nossa prestação de conta. Vai lá, balancete, e está lá as prestações de conta, tá certo, gente? Então, ajude-nos nessa ação. Ligue, tá certo? E compre a sua ação. Ligue para o Vantuil, me ligue, tá certo? E aí a gente vai levar o ingresso para você em casa, ou então a gente fotografa e manda para você e a gente coloca lá na urna. Como é um sistema de urna local, tá certo? A chance de você ganhar é grande, porque não é tanta gente assim, tá certo? Diferente desses sorteios aí de carros que o estado inteiro e tal. Não, nossa é só uma ação entre amigos, a chance é muito maior de você ganhar, é óbvio, né? E queríamos dizer que estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no Face, né? E já estamos aí com todos os dias, se você entrar no Instagram ou no Face do Vantuil, às 22 horas nós estamos lá, todos os dias. Olha que bacana. Então, nós vamos mudar o nosso horário, né? Já mudamos o nosso horário para as 20 horas, tá certo? Antes era às 22, agora vai ser às 20 horas, todos os dias. Quando você não está conectado no programa do Vantuil, você está conectado no programa do culto do Evangelho no Lar que nós temos diariamente, tá certo? Então não deixe de participar com a gente. Entre, você vai gostar. Se você entrar no Instagram ou no Face e digitar Associação Espírita Vantuíri Freitas, você já entra no nosso canal, tá bom? Então nós agradecemos vocês por essa participação. E todos os nossos programas estão no YouTube. Se você entrar no YouTube e digitar Associação Espírita Vantuíri Freitas, você vai ver todos os nossos programas anteriores lá. São mais de 50 programas gravados, 50 temas diferentes. Vale a pena você assistir, gente, tá? Então, se você gostou do programa, tem mais programa para você, é só você entrar no YouTube e você assiste todos os programas que já passaram, tá certo? Em relação às doações, nós vivemos de doação e se você puder colaborar com a gente, torne-se um sócio contribuinte. R$10 por mês que você contribuir vai nos ajudar muito a manter uma obra séria e que necessita muito da ajuda de todos nós, tá certo? Nós precisamos tocá-la e nós vivemos de doação, não temos nenhuma outra fonte de renda. Fazíamos almoços beneficentes, peixada, mas não estamos podendo fazer por causa da pandemia, não pode aglomerar pessoas, nossa peixada era para 1.000 pessoas, agora não podemos mais fazer, então estamos impossibilitados, mas quem sabe o ano que vem vamos voltar com a nossa peixada, né? Ok? Bom, gente, então esses são os nossos avisos que nós gostaríamos de dar. E o outro aviso é que o Vantuíri Freitas no final do ano não para. Tudo funciona normalmente. Segunda-feira triagem, terça-feira reunião pública, quarta-feira tratamento espiritual, sábado trabalho assistencial e domingo os trabalhos, né, de rua como campanha Alta de Souza, campanha Chico Xavier e tantas outras. Nós não paramos nem um dia, ok?
Gente, recadinhos do WhatsApp. Você que está assistindo nosso programa, mande uma mensagem para nós agora. Aproveite que o telefone está aí na tela para você ligar e nos mandar um recadinho. Gostei desse programa? Não gostei? Acho que tem que melhorar, né? E tal. Então, mande um recado para nós. E aí nós vamos, na medida do possível, nós selecionamos alguns para que a gente possa estar comunicando. Vamos ver aqui. Marina de Chapada dos Guimarães. Olha que bacana. Assistimos todos os programas dos sábados e estamos tentando nos melhorar e o programa e os livros são nossas bases. Então, Marina, queremos agradecer, Marina, por você que está participando, assistindo nosso programa. Um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Mande as suas anotações, suas dúvidas ou as suas observações, né? E quem sabe, de repente, você pode até vir participar conosco aqui, tá certo? No programa. Silvia Fraga, olha só, não perco o programa, sempre aprendendo, que bacana, né? Então ela diz que Deus nos abençoe e agradece muito e diz que toma sempre a água fluidificada e que ela dorme mais tranquila depois da água que ela toma fluidificada. Que bacana, né? Um abraço para você, Silvia. Tá? Temos também o César de Jaciara, olha que interessante, dizendo que gosta muito do programa e que está sempre assistindo. Um abraço para você, César, aí nessa cidade maravilhosa de Jaciara, para todos os nossos amigos e conhecidos, queridos de Jaciara, que nós temos um grande carinho por essa cidade. São Pedro da Cipa, né? Nossa equipe de São Pedro da Cipa, Jucimeira, né? Dom Aquino e toda essa região aí que nós temos irmãos espalhados por tudo aí. Rondonópolis, né? Lá, Rogério, Pâmela, nosso abraço carinhoso para todos vocês. Bom, gente, nós tivemos aqui várias mensagens, né, do último programa, que foi Adultério e Pecado por Pensamento, né, e vários recadinhos. Nós agradecemos, não conseguimos comentar todos, mas o nosso muito obrigado pela sua participação. Gente, sem música não dá para ficar. Olha que música maravilhosa. Vamos lá? Olhe para o céu. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilhas meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, ver que maravilhas meu Deus criou. Senhor, Tu és o sol que nos aquece, Senhor, Tu és a lua que ilumina, Senhor, Tu és a estrela que orienta, Senhor, és o caminho, Senhor, te quero sempre ao meu lado, Senhor, és meu amigo e bem amado, Senhor, te agradeço pelo teus cuidados, fica conosco, Senhor, Senhor, olhe para o céu. Estamos chegando em mais um final do programa, onde queremos agradecer pela sua audiência e vamos convidá-los a fazer a fluidificação das nossas águas. Nós fluidificando a nossa aqui e você fluidificando a sua aí em casa. Então vamos lá. Deus de amor e bondade, coloque nessa água e em todas as águas de todos os lares, não só essa, mas as águas do filtro, da geladeira, dos bebedouros, da caixa d'água, que todas as águas sejam fluidificadas, sejam transformadas em medicamentos para nosso corpo e para nossa alma. Graças a Deus, que Deus seja louvado.
Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de